Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo vai ser muito bom, não perca ele. Nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre perfis comportamentais, que serve para todo mundo e vai funcionar em várias áreas da nossa vida. Antes de mais nada, eu sou o João Dias, eu sou Master Coach e vou trazer para vocês hoje esse contexto dos perfis comportamentais. Eu só quero dizer o seguinte, nós vamos utilizar uma metodologia, não é a única metodologia, tem várias metodologias, e a que a gente vai utilizar aqui é a DISC, D-I-S-C, né? Essas quatro letras, né, cada letra representa um dos perfis comportamentais que nós temos. Aí eu vou explicar cada um deles e explicar como é que tudo isso funciona nos nossos relacionamentos interpessoais, dentro de uma empresa, na vida de forma geral, certo? Primeiro perfil que eu quero trazer para vocês é um perfil muito legal. Sabe aquelas pessoas que são nervosas, brigonas? Normalmente as pessoas se encontram dentro de um perfil chamado dominantes. Não é que eles dominam todo mundo, não tem nada a ver. É porque o perfil recebeu esse nome, mas a característica mais forte que eles têm é essa característica, né? Essa característica. E eles são pessoas muito determinadas, gostam de muito desafio, né? Não liga, não liga muito para as pessoas, né? Quem tem assim, ou um marido, ou um pai, né? Ou uma esposa que é dominante, entende muito bem o que eu estou dizendo. A pessoa trabalha o dia inteiro, chega em casa à noite, senta no sofá, abre a lata de cerveja, volta no futebol e o pessoal que se lasque para lá. É porque ele não tá nem aí para as pessoas? Não, não é isso. É porque a forma que ele trabalha é diferente das das pessoas, né? É uma pessoa assim que ele trabalha muito por resultado, né? Então esse jeitão mais bruto é o jeitão de uma pessoa que é dominante, aquele chefe, né? Normalmente aquele chefe que você tem, que ele é mais ríspido, mais duro, né? Normalmente ele, a característica dominante dele é mais forte. Né? Só para você entender como é que funciona a característica do dominante. Né? Então, assim, é um fator, né, que vai de 0 até 100. Eu não vou explicar todos os detalhes, mas é para você entender. Ela vai de 0 até 100. Né? E aí, quanto mais alto é o fator, né, mais próximo de 100 ele é, mais apurado é esse perfil nesse sentido. Né? Então, assim, os dominantes têm características muito importantes, né? São bons líderes, né? São pessoas que gostam de desafio, vai lá e faz, né? São confiantes, são autossuficientes, né? Isso, por um lado, olhando dentro da empresa, é um bom negócio, uma pessoa ser dessa modalidade. Mas sempre vai ter o lado positivo e o lado negativo do perfil. O lado negativo é que é uma pessoa um pouco mais ríspida, não que ela faça de propósito, é porque é o jeitão dela, ela não está afim de magoar ninguém, né? O que acontece? Eu vou explicar depois, tem um outro perfil, que é o estável, que são os mais emotivos, né? Que quando você confronta um dominante com um estável, o que esse cara falar aqui vai fazer até com que essa pessoa chore, porque ela é muito sensível, ela é muito sentida, ressentida, então ela recebe muita porrada. Esse cara aqui não, ele tá falando para ele de qualquer jeito, ele tá falando, tá bom para ele. É o jeitão dele, ele não tá, entenda que ele não faz de propósito, ele não tá afim de magoar ninguém. Sabe seu pai, ou talvez quem teve a sorte, né, de ter um pai desse, a pessoa vai lá e tira assim, ó, 98 na prova, ou a mãe também, né? Aí chega em casa todo feliz, olha, eu tirei 98 na minha prova. Aí a pessoa vira e fala assim, não fez mais do que a sua obrigação. Isso é uma porrada muito grande, né? Imagina isso numa pessoa uma criança que seria estável, por exemplo, que eu vou explicar já já. Ela vai receber isso como uma porrada muito grande, ela vai chorar, ela vai magoar, ela vai pro quarto, né? Então, assim, muitas coisas vão acontecer. Mas ela não faz de propósito, porque ela tá muito vinculada ao objetivo. O que ela pensa? Não tô justificando, pelo amor de Deus, não tô fazendo isso. O objetivo aqui é só expor para vocês, tentar trazer um pouco de graça em cima das coisas, né? Porque esse tema chega até a ser um pouco engraçado, né? E o que acontece então? O dominante, como ele trabalha muito por resultado, e entre aspas, a criança não tinha mais nada para fazer o dia inteiro, então o que o dominante ele vê? Ele vê e fala assim, ó, a criança tem que tirar 10 em tudo que ela está fazendo, porque ela não faz mais nada. E aí a pessoa traz lá a nota 98 e o pai ou a mãe diz bem assim, na lata, não fez mais do que obrigação, né? E aí isso deixa a pessoa muito chateada. Então, sim, tem o lado bom e o lado negativo. E nós temos aqui um outro perfil, que esse foi o D, dominante, temos o I, que é o influente, né? O influente você já reconhece ele de longe, são pessoas extremamente comunicativas, gostam de comunicar, gostam de conversar, né? São pessoas negociadoras, são encantadoras, né? Os influentes são assim, eles chegam no lugar, parece que tem um imã que ele atrai
as pessoas para ele. As pessoas vêm para ele, fácil demais. E ela conversa com uma pessoa, ela conversa com outra pessoa, e ela faz amizade aqui. E isso acontece muito com mulheres, né? E aí ela já chega no ambiente, porque assim, o influente também tem uma característica do vestimento muito forte, né? Elas gostam de ficar muito bem arrumada, maquiada, cabelo muito bem colocado, né? E isso encanta as pessoas, né? E deixa as outras mulheres também assim, olhando para ela como se ela fosse um alvo de admiração, né, mano? Vai seguir aquela pessoa. E aí ela pergunta: e essa roupa, onde é que você comprou? Esse brinco, onde é que você comprou esse brinco? Esse perfume, né? E você malha onde? O que, que você come? E essa pessoa passa referência, porque ela é influente, né? E ela se conecta com muitas pessoas. Você chega assim, você quer saber como é que é uma pessoa, se ela é influente ou não, você chega no Insta e dá uma olhada lá, ver com quantas pessoas que ela está se conectando naquele momento, entende? Normalmente o influente vai estar lá assim, uma pancada de gente, né? Você vai, tem lá 200 mil, 100 mil, 300 mil pessoas conectadas na pessoa, né? Mas normalmente são conexões mais superficiais, né? Não são conexões de profundidade. Que quando eu for explicar o estável também ele tem conectividade muito grande com as pessoas, mas ele tem conectividade em profundidade com as pessoas, né? Que é um pouco diferente do influente. E o influente ele é muito bom negociador, ele é muito bom para conversar. Sabe aquela amiga sua que não para de conversar de jeito nenhum, que te conta a história, duas, três vezes a mesma história, ela vira para você e fala: amiga, mas já te contei aquela história? Você fala assim, se você for estável, você vai virar para ela e vai falar assim, ou não contou, né, para te contar a história de novo, você vai falar para ela assim, você me contou, mas é tão interessante a sua história, me conta de novo a sua história. E aí ela vai te contar a história pela quinta vez, né, porque são pessoas que realmente gostam de comunicar, gostam de contar, gostam de participar. E quando você olha uma pessoa dessa dentro de uma empresa, então assim, elas são muito boas para poder fechar contrato, são muito boas para fazer negociação, né? E como eu falei para você, vai de 0 a 100, quanto mais próximo ela estiver do 100, mais forte é o estável, né? Então todas as vezes que você tá batendo 100, não é legal, prejudica. Porque a pessoa acaba deixando de fazer o que, que ela tem que fazer e se conecta demais, né? É tipo assim, ó, você pega um dominante, que o cara vai por objetivo, e pega um estável. E aí, sem que os dois fiquem sabendo, você fala para os dois assim, ó, e cronometra. Você fala pro dominante assim, ó, eu quero que você vai lá no 18º andar, busca um documento para mim. Você está no primeiro andar. Você vai lá no 18º andar e busca um documento assim assim para mim. E aí você libera o dominante e cronometra. E aí, daí, 3 minutos, o dominante tá de volta com o seu documento na mão, você entendeu? Aí você pega lá o influente, né? Passa a mesma tarefa para ele, o mesmo documento, você dá o comando, cronometra, vai gastar um dia para voltar. Porque dali até ele chegar lá no 18º andar para ele, a coisa mais importante são as pessoas que ele vai encontrando pelo caminho. E aí ele abraça um, ele conversa com o outro, ele troca um WhatsApp, ele mostra uma receita, mostra um negócio, mostra uma forma, mostra isso. Até ele conseguir sair do primeiro andar e chegar no 18º para poder pegar esse documento e voltar isso tudo, ele vai gastar um dia para fazer. Então você entende que existe os perfis que são características próprias da pessoa, que por um lado é bom e por outro é negativo, né? E tem como depois dar uma corrigida nisso, tá bom? E então foi o dominante, o influente, agora vamos falar dos estáveis, né? Então, o estável são pessoas assim, muito vinculadas a processo, né? A planejamento, né? São pessoas que também se conectam muito com pessoas, mas se conectam em profundidade, são ótimos ouvintes, né? Então, assim, um influente adora um estável. Por quê? O influente quer conversar sem parar. E o estável, ele é muito bom ouvinte, ele escuta, 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 e a pessoa fala, fala, e o estável só fica assim, e fica feliz, porque ele gosta de escutar, ele é um bom ouvinte, né? Então você tem duas pessoas ótimas, um estável com um influente. E aí o influente vai contar 50 vezes a mesma história pro estável, e o estável vai gostar, porque ele é um bom ouvinte, né? Pega o influente, coloca lá com o dominante, que você vai ver o problema que você vai ter. Porque o dominante não está muito afim de conversa, está afim de resultado. E o influente já quer conversar, quer comunicar, quer conectar. Então, são características diferentes, né? Então, assim, dentro de uma empresa, por exemplo, se você precisar de pessoas para projetar, para fazer projetos, né? Alavancar meta, essas coisas assim, um estável é uma ótima pessoa para fazer isso, porque está no sangue dele, está no viés dele dentro da empresa. E o estável, eles, normalmente, eles são muito fiéis, né? Então, assim, se for olhar em termos de relacionamento, estável é um bom negócio.
É um bom. É perguntar se você está, velho, tá namorar aqui comigo, quero saber mais nada, só quero que você venha namorar comigo, já tá ótimo, né? Então, e aí a gente tem mais um quarto perfil, né? D-I-S, agora o C. O C é o conforme, né? Eu faço sempre a brincadeirinha, né? Sempre tem aquelas pessoas mais cri-cri, né? Que você leva uma informação ou leva alguma coisa e ela te faz 50 perguntas, né? E ela te pergunta por quê, o motivo, não, esse negócio vai dar certo, não, não sei o quê. E sempre tem alguma coisa assim que atrapalha, né? Mas elas são pessoas extremamente detalhistas, né? Os conformes são extremamente detalhistas, gostam dos trem muito, muito bem feito, né? E para que você tenha isso de qualidade, você leva um pouco mais de tempo, ou leva muito tempo para executar as coisas, né? Então, por um lado, um conforme, ele é muito bom para determinadas ações, né? Que ele vai trazer toda a metodologia, ele vai trazer a legislação inteira, ele não vai furar as regras, ele não vai quebrar as leis, né? Ele não vai, porque ele vai seguir à risca essas coisas. Ele não dá conta de fugir a isso, né? Por exemplo, eu não sou conforme, nadinha. Por que eu não sou conforme? Porque se eu fosse conforme, eu ia falar de qual livro que era, os autores que era, eu ia trazer um monte de dado estatístico para poder comprovar isso daqui, né? E como eu não trago essas informações, né, o conforme que estiver escutando isso aqui vai sentir falta. Vai sentir falta, porque ele não põe confiança. Se você não te trouxer dados estatísticos, se você não mostrar de onde é que veio, falar a página de livro, página não sei da onde, o dia do programa, a hora que você viu, de quem que você viu, o conforme, ele fica um pé atrás. É o jeitão dele, né? Igual, por exemplo, assim, a esposa vai entrar no investimento, igual eu tenho conhecida que fez isso. Aí o marido já fala assim, o marido tem uma parte conforme. Aí ele fala, mas isso não vai dar certo? Como é que é isso? Qual que é o percentual? Qual que é a taxa? Como é que é esse retorno? Como é que isso funciona? E faz 1000 perguntas para a pessoa, né? Então, o conforme tem essa característica muito forte, mas ele é muito importante, por exemplo, dentro de uma empresa, né? Uma empresa, ele bem posicionado num local, ele, por exemplo, assim, para trabalhar numa parte de gestão de contratos, né? Que tem muitas normas a serem obedecidas, muitas normas a serem seguidas, né? Muita legislação, coisa intrínseca, legislação que modificou, tem coisas que o Supremo Tribunal diz que sim e não está na lei, ele tem que saber dessas coisas. Então, isso é o prato cheio de quem é conforme, né? E normalmente o conforme são pessoas extremamente inteligentes e têm muito conhecimento acumulado dentro da cabeça, né? Eu trabalho no banco, né, e trabalho na parte TI do banco, e nessa parte tem muitas pessoas que são conformes. Eu não sou, mas a maioria das pessoas são. Né? E sim, quando eu converso com os meus amigos lá no banco, eu fico encantado. Como que os caras conseguem ter tanta informação? Como é que eles conseguem? Qualquer assunto que você for conversar com os caras, eles sabem data, eles sabem hora, eles sabem de onde que veio, quem foi o pai, quem foi o irmão, a namorada do primo da tia, eles sabem informações que você fala assim, caramba, como é que esse cara sabe tudo isso? Tava com um colega, ele tava lendo um livro que fala de um personagem, fala da vida de um personagem que eu nem sei de qual é, porque assim, não é muito o meu viés, o tipo de filme que eles assistem, não tem nada contra o filme de ninguém, não é isso que eu tô dizendo, né? Não é o tipo de filme que eu assisto, então dentro daquele conjunto dos filmes lá, que eu nem me lembro qual que é, existe um personagem, e esse personagem tem um livro, que trata da vida dele, e o cara tava lendo isso. É o nível de conhecimento absoluto que os caras chegam. Isso é maravilhoso. Então, assim, são pessoas encantadoras que retêm uma quantidade de conteúdo muito grande, né? Eu tenho colega que opera com bolsa de valores tem 20 anos. Ele sabe o nome dos caras, dos donos das corretoras. Ele sabe quem são os parentes dos donos das corretoras. Eu não sei muita coisa disso. E aí eu vou pegar conselho com eles e falar assim, essa corretora não é legal, porque é o seguinte, em 1900... 1995, o tio do primo desse cara fez um comparsa com não sei quem. Então os caras sabem muitas informações, conforme, muito legal essa questão. Mas eles são aquelas pessoas mais difíceis de você conversar. Na hora que você vai conversar com elas, você tem que ter subsídio, você tem que ter conhecimento, você tem que trazer dados estatísticos. Então, trazendo esses quatro perfis, né, o dominante, o influente, o estável, o conforme, você já consegue ir trazendo as pessoas na sua cabeça, né? Você já olha e fala assim, ah, meu marido, minha esposa, ela tem um pouco disso, né? Um fulano tem um pouco disso aqui, e aí você já consegue ir traçando isso. Só que o perfil, ele não vem sozinho, né? Você pode ser, por exemplo, a combinação de até 3 perfis desse, né? Você pode ser
Dominante, influente, estável, conforme. Você pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, e pode ser até três. Né? Você pode ser até três. O meu perfil é um perfil muito raro. Eu tenho dominância, né? Influência e estável. Então, o meu influente, ele é um pouquinho mais alto que a minha dominância, que está mais ou menos na mesma altura do meu estável. Né? Então, é um gráfico mais ou menos equilibrado. E outra coisa legal de se entender também é o seguinte: isso vai resolver até, talvez, uma questão psicológica que você tem, tá? Os perfis comportamentais, você não vai ficar só nele o tempo inteiro, né? Isso que eu te falei é o perfil natural. Você nasceu com esse perfil, você é assim, naturalmente. Só que existe 4 variações. Você tem o natural, né? Você tem o adaptado. O que é o adaptado? É o que você vive, né? E o que você vive, o adaptado é o que você está vivendo no seu dia a dia. Não necessariamente você está com todos os seus perfis equilibrados, né? No natural e iguais no adaptado. Seria bom, porque existe uma questão de você consumir muita energia. Eu vou explicar por quê daqui a pouco. E tem o que as pessoas percebem de você, né? Às vezes você está com um comportamento, você está achando que você está com um perfil adaptado de uma certa maneira, né? E existe o perfil que é o exigido para a sua profissão, por exemplo, né? Igual, por exemplo, um líder, ele tem que ter traços de dominância. Mesmo que ele não seja de nada, dentro da liderança dele, ele vai ter que arrumar alguma forma de trazer um pouco de autoridade. Essa autoridade, ela não precisa ser hostil, você pode trazer autoridade de outra forma, né? Eu tenho conhecimento de... Eu vou explicar como é que são os chefes também dentro dos perfis, que é bem legal. Já já vou explicar. Então, tem essas 4 formas também. Então você tem o natural, que é o que você é, que são essas coisas que eu expliquei. Aquilo que você vive, que é o adaptado. E o adaptado, ele pode variar a qualquer instante, né? Igual eu falei para vocês, eu tenho dominância, influência e estável, certo? Eu tenho um prédio em Taguatinga e eu opero muito para lidar com as pessoas no estável, né, que é o adaptado. Eu opero muito para lidar com as pessoas no dia a dia, no estável. Neste momento que eu estou aqui falando com vocês, eu estou utilizando muito do influente. O influente é que gosta de falar, o influente é que gosta de se expor diante das câmeras, o influente é que gosta de levar notícia. Então eu tenho um prédio em Taguatinga, né? E eu aluguei um apartamento para um pessoal. Como eu não tô lá para fazer todos os aluguéis, né? Tem uma pessoa que faz isso para mim, acabou deixando entrar um traficante. Eu já tive traficantes morando lá em outras épocas, não me deu problema, não traficou, morou lá, eu só fiquei sabendo que o cara era traficante depois que ele foi embora. Mas esses não, eles foram para lá, eles não pagavam aluguel, cortaram meu sistema de câmera, parecendo filme americano, você não tem noção. E ele começou a dominar o prédio. E aí meus inquilinos começaram a ir embora. Nossa, João, eu vou embora porque é o seguinte, os caras aqui é perigoso demais. Vamos ligar pra polícia, liga pra polícia. Não, a polícia não vai. Vamos ligar pra polícia civil, que é tráfico. Vamos ligar pra polícia civil. Também os caras não vão. Aí, um dia eu cheguei lá no prédio lá e a senhorinha que me ajuda falou pra mim assim, seu João, e já tinha ido embora assim uns 8 apartamentos. Já tinha vagado por conta desses caras. Aí ela falou pra mim assim, seu João, você vai ter que tomar uma decisão, porque daqui a pouco você não tem mais nenhum inquilino, vai todo mundo embora. Já tem muita gente me avisando que vai sair por conta desses caras. O que o senhor vai fazer? Né? Aí tava assim, minha dominância lá embaixo, né? A influência estável e o estável mais em cima. Só fez assim, ó. A dominância bateu lá no teto, né? Acabou a estabilidade. Eu subi lá e arranquei a porta do apartamento. Simples dessa maneira, né? Então, assim, é uma coisa que você não consegue entender. Então, a variação do seu perfil no adaptado, às vezes você faz coisas que você não gostaria de fazer. Eu tenho certeza que muitas pessoas já fizeram isso. Tanto você faz para cima, elevando, né, quanto você pode fazer para baixo. Tinha uma hora que você tinha que tomar uma decisão ali, ó, na hora, você não tomou. Você abaixou a dominância, né, e subiu estável. E aí você não tomou a decisão. Aí depois você se arrependeu. Você falou assim, eu tinha que ter tomado a decisão naquela hora. Né? Eu já passei muito por isso também. A dominância baixa, a estabilidade sobe, você não toma decisão e depois você fala, eu tinha que ter tomado. E acontece o inverso. Tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui comigo também já passaram isso, né? Abaixa tudo, a dominância sobe, você vai lá e pá! Seja lá em quem fosse, dá uma porrada, né? Ou verbalmente, né? Ou você realmente sai no braço com a pessoa. Então, é a variação do perfil. E acontece isso. E muitas vezes você pensa assim, ou alguém já te falou, você tem problema de personalidade? Dupla personalidade? Né? Não é. É o perfil que variou. O perfil variou, você variou junto com o perfil. Não tem o que fazer. Né? É questão hormonal.
né? Lá na neurociência, né? Na neurociência explica, depois eu vou fazer vídeo sobre isso também, é bem legal. Lá na neurociência explica o seguinte, ó, nosso cérebro é uma farmácia de química grátis. Você produz tudo, você produz testosterona, você produz o que você quiser, ocitocina, todos os hormônios do seu corpo você produz, né? Então, essa variação, ela acontece, ela vai acontecer, né?